grande amor de Deus. Continuando o nosso culto, o culto a Deus. Irmãos, o Isaías, capítulo 53, o versículo de número 5, diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, com essa certeza de fé nos garantida pela palavra do Senhor, nesse momento nós vamos ter um momento de oração silenciosa, buscando do Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas transgressões. Então, silenciosamente vamos passar alguns instantes orando. Se você quiser ficar e puder ficar de joelho, pode ficar. Fique à vontade, e depois nós quebraremos o silêncio com oração. Oremos silenciosamente.
Querido Deus, nós queremos ao Senhor, nesse instante, diante do Senhor, na quietude da nossa alma, Senhor, no silêncio do nosso coração, nós queremos diante de Ti buscar perdão para os nossos pecados, ó Senhor. Nós queremos, Senhor, diante de Ti buscar reconciliação de nós com o Senhor, da nossa comunhão, a restauração do altar em nossas vidas, ó Deus. E nós rogamos ao Senhor que atenda as nossas orações, como nós acabamos de ler, Senhor. O Senhor Jesus Cristo carregou sobre os seus ombros o castigo que nos traz a paz diante de Ti, Senhor. E nós queremos restaurar essa paz no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Restaura a alegria da nossa salvação. Restaura o contentamento unicamente em Ti, Senhor. Nos purifica, nos dá um coração puro. Cria em nós um coração puro, Senhor. E renova dentro de nós um espírito reto, um espírito pronto, ó Pai. Em nome de Jesus, rogamos essas coisas e oramos confiadamente. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda no momento de contrição, nós vamos entoar o cântico Perto Quero Estar. Depois vocês dizem. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há em me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Perto quero estar, junto aos Teus pés, prazer maior não há render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus para Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, e vamos fazer uma leitura alternada até o versículo de número 7. Hebreus 11, de 1 a 7, leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Vamos cantar 2 cânticos espirituais. Vamos começar cantando Louvado seja, Senhor, teu nome. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração,
adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei teu nome, dos reis e dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, e do teu amor que restaura em mim o amor por ti, Jesus. Engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei e exaltarei o nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. E para finalizar, irmãos, nós vamos cantar o Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia para lidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvor ao Senhor, com harpa e voz de canto.
trombetas e ao som de buzinas, estai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Podem sentar, irmãos. Ok, nós vamos orar pelas crianças que porventura estejam aí, antes delas irem se reunir ali com as tias. Ok, oremos. Santo Deus, queremos entregar em Tuas benditas mãos esses pequeninos, Senhor, que estarão ouvindo a proclamação do Seu Evangelho, ó Deus, e nós pedimos que o Senhor trabalhe nos seus corações para que elas entendam a mensagem e creiam no Senhor Jesus Cristo, aceitam, confessem os seus pecados, ó Deus. Abençoa também as Tuas servas que ficarão com eles, Senhor, que o Senhor também esteja dando no abrir da Sua boca, Senhor, que elas preguem a Sua palavra pura e simples, ó Deus, que ela chegue até esses corações pequenos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor para 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. E vamos fazer uma leitura, começando no versículo de número 27. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 27, pega aí pelo meio, né, do capítulo e tudo, até uma parte do capítulo 7. Diz assim a Bíblia:
em 2 Reis 6, 27 em diante. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhes eu ao outro dia: dá teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem, de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, capítulo 7, a partir do 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, não, tão somente morreremos. Levantaram-se a anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram ali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em uma outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Até aí, embora a história continue, pelo menos até o versículo de número 17, né? Mas aí ao longo da mensagem nós vamos citando.
esses outros versículos, né? Não se preocupe, não se assuste com o tamanho da leitura, achando que nós vamos sair daqui meia-noite, né? Não vamos, logicamente, entrar em todos os pormenores disso aqui que dá realmente conversa para mais de metro, né? Mas vamos apenas tirar umas breves lições desse relato estranho, não deixa de ser estranho, de um momento estranho da história de Israel, né? Onde tão estranho que ao ponto de as mulheres fazerem um pacto macabro desse, tão terrível, né? Mas vamos orar antes, pedindo a orientação do Senhor, e depois a gente toca o barco. Senhor nosso Deus, queremos nos entregar em Tuas benditas mãos, para que o Senhor nos oriente, nos dê no abrir da nossa boca a fidelidade para com a letra da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos esclareça a mente, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, que a Tua palavra entre na nossa alma e desafiando e quebrando todo ídolo, toda filosofia, todo sofisma que possa se levantar, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, contra o conhecimento da verdade revelada na Tua palavra. Nos ajuda, nos protege, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então, como havíamos dito, nós gostaríamos de pregar uma mensagem nesse texto, e o título dela é Os Perigos da Incredulidade. É um momento estranho na história de Israel, um momento dramático. Israel, por causa da sua desobediência, quanto mais estava sofrendo debaixo da maldição do Senhor, do castigo do Senhor. Uma seca terrível. Era tão terrível a seca que eles comiam cabeça de jumento. E a cabeça de jumento era vendida por um preço assim exorbitante. O que é que se tem na cabeça de um jumento para a gente comer, né? Não sei. O cérebro, né? As bochechas, né? As orelhas, né? Que deve ser dura. Só. Mas era um preço assim grande mesmo. Mas tal era a fome que eles se submetiam a pagar o preço por uma cabeça de jumento. E como se isso não fosse suficiente, também por um preço assim exorbitante, peso de ouro, o povo comprava fezes de pomba, né? Comprava para comer. Então vendia, tinha lá o cara que ia recolher a fezes das pombas e juntava lá, sei lá, num saco, numa vasilha qualquer, e vendia fezes de pombas, né, para eles comerem, porque a seca era tremenda, e quem não tinha esses recursos tinha que se voltar para medidas dramáticas e drásticas e últimas como essa. 2 mães. Interessante que a gente conhece mais a questão da mãe tirando a comida da sua boca para dar ao seu filho, né? Aqui não, essas mães têm um coração bem materno, né? Para não dizer o contrário, né? Coração super materno, só que não, né? Elas tiravam era a vida do filho para poder sobreviver. Tal era o desespero, porque a fome já tinha chegado assim a limites de transformar o povo realmente, de distorcer a personalidade do povo, de transformar aquelas pessoas em animais, e animais assim da pior espécie, né? Que é capaz de comer suas próprias crias. E essas mães fizeram esse pacto de, num dia, agora mães extremamente comilonas, né? Que eu também não sei o tamanho desses meninos, mas que só num dia comeram o menino todo, né? O menino todo, e no outro dia já foram, sei lá, coisar o outro, né? Comer o outro, né? E só que a outra deu para trás, escondeu o filho
E aí vieram reclamar ao rei, que tinham combinado aquilo, e o rei era um rei ímpio, um rei maligno, que achava que tudo aquilo era culpa de Deus, culpa do seu profeta. Culpa de Deus e culpa do seu profeta, né? Tanto que você vê aqui no texto de número 30, no versículo de número 30, né? Que quando o rei ouviu essa história macabra, o que foi que ele fez? Rasgou as suas vestes, né? E o povo viu que por trás daquilo havia pano de saco, né? Porque agora, interessante que o ato de rasgar as vestes geralmente era um símbolo de arrependimento, mas aqui não foi. Embora o rei tenha rasgado as suas vestes, aqui foi um símbolo de revolta contra Deus, de raiva contra Deus, porque ele achava que Deus era um Deus injusto, que Deus era um Deus cruel, porque estava massacrando, castigando o seu povo debaixo de uma fome tremenda, aquele povo tão inocente também, só que não, né? Não era nada de inocente. Mas antes da gente examinar algumas lições que nós podemos tirar daqui, nós vamos colocar algumas coisas para nós. Primeiro, nós queremos falar sobre os perigos da incredulidade. É que existe a fé e existe uma distorção do crer, uma distorção da fé, que é a fé na fé. É achar que as coisas acontecem por causa do poder da fé em si, seja ela colocada em qualquer coisa. Por exemplo, essa é uma das teses, é um dos corolários, uma das doutrinas da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela diz que não importa onde você bota a sua fé, não importa quem você seja, onde esteja o seu coração, se você é uma pessoa que busca a Deus, se você é uma pessoa que está distante de Deus, quanto você tem a fé e sua fé seja forte, a fé na fé, a fé em si é suficiente para executar algum milagre, algum sinal, alguma maravilha. Mas isso é uma distorção da fé, a fé na fé. A fé em si não é nada. Por exemplo, nós sabemos que os demônios creem em Deus. Inclusive a Bíblia diz que os demônios creem e os demônios o quê? Temem, né? Então, eles têm fé também. Mas essa fé não é uma fé salvífica. Não é uma fé que vai lhe salvar, é só simplesmente uma fé de saber, de ter certeza que existe Deus, que Deus existe, Deus é real. As pessoas por aí, se você vai nesses centros aí de adoração, de idolatria que existe pelo nosso país, você vai ver muita gente carregando pedra na cabeça, gente andando de joelho no meio da rua, gente subindo escadaria de joelho, muitas vezes com o joelho já ferido e já sangrando, por causa da fé, entre aspas. Mas a fé na fé, a fé é como se fosse um poder mágico, uma energia que sozinha pudesse ser manipulada por qualquer pessoa. E essa é a tese da mágica, né? Da magia, dos feiticeiros, de que a natureza tem uma força que você pode controlar, se você souber seguir as leis que regem essa energia, essa força. Mas esse tipo de fé não é uma fé bíblica, não é uma fé salvífica. A fé, ela é um requisito fundamental para que nós vivamos com Deus, nós tenhamos uma vida com Deus, mas não a fé na fé, mas a fé depositada no seu lugar próprio, ou seja,
na pessoa de Deus. Por exemplo, vamos ler lá, abrir a Bíblia lá para Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui Deus está falando como um elemento fundamental da vida do justo, do seu justo, a fé. Mas não é a fé na fé, ou a fé em qualquer coisa, ou a fé em si, mas a fé nele. Também, versículo 6 do capítulo 11, nós lemos na leitura alternada, versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Também vamos olhar Gálatas 3, 11. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 11. Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então nós aprendemos desses versículos que acabamos de ler e de outros que existem, que a fé é fundamental, é essencial, é um requisito fundamental e essencial para a vida com Deus. A vida com Deus que não tem a fé como seu fundamento não pode existir. Outra coisa que nós queremos colocar aqui para nós é que às vezes nós passamos pela vida como meros figurantes. Um dos perigos que nós vamos ver aqui da incredulidade, e aqueles homens foram tremendamente incrédulos, é que a incredulidade ela nos coloca assim mais ou menos em stand-by. Ou seja, a gente se torna na vida uma espécie de figurante na vida, e não, digamos assim, protagonista, apenas testemunha do que acontece na vida de outras pessoas. E para concluir essa introdução aqui, vamos ainda ler lá em Apocalipse, capítulo de número 21, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe está no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui nós vemos mais um perigo da incredulidade, assim já em outro lugar, né? É que a incredulidade condena o incrédulo à total alienação de Deus. A fé e a fé em Deus, a fé salvífica, a fé bíblica, é tão fundamental que aquele em qual não há essa fé, aquela pessoa que não tem essa fé, a fé bíblica, a fé salvífica, será alienado da presença de Deus para sempre. Aqui, nesse capítulo de Apocalipse, são as conclusões finais da história. O momento dos novos céus e nova terra. E ele está dizendo: fora, dentre outros tantos, ficam os incrédulos. E outros, lógico, mas os incrédulos. E às vezes a gente trata essa questão de fé como uma coisa
inicial, uma coisa básica da vida cristã, da vida espiritual, mas quando a gente volta os olhos para a palavra de Deus, a gente vê o quanto isso é essencial. E é preciso, gente, que a gente tenha cuidado nesse tempo que nós vivemos de avanço tecnológico, onde a gente tem a tecnologia literalmente na palma da mão, que isso não apague dentro dos nossos corações a fé simples, a fé que crê genuinamente em Deus. É preciso que a gente, por exemplo, quando a gente vê esses pequeninos indo buscar o conhecimento do Senhor, conhecimento do Evangelho, de lembrar das palavras de Jesus, que diz que a gente tem que se tornar como crianças, porque é na simplicidade de uma criança que nós encontramos uma fé genuína, uma fé inabalável. A gente deve ter cuidado de equilibrar, lógico, mas cuidado com a racionalidade exacerbada, onde não há lugar para milagres, não há espaço para nada que fuja à letra fria da teologia. Tem que ter cuidado com isso. É lógico, sempre consignando nos limites da palavra de Deus, mas sem deixar de lado. Hernandes Dias Lopes, ele cita muito um escritor que agora me foge o nome, que ele diz que é preciso ter luz na cabeça, mas fogo no coração. Então é preciso que a gente tenha conhecimento, que a gente procure conhecer, que a gente procure crescer no conhecimento, mas sem negligenciar o fervor, a fé, a crença no Senhor. Essas coisas são fundamentais. Então, nesse episódio que aqui nós vemos de vários personagens, nós temos o profeta, nós temos o rei, nós temos as mães, e nós temos também 4 personagens aqui inusitados, né? Que são 4 o quê? 4 leprosos, que para eles, para os leprosos, a vida tinha menor sentido, tinha menor valor. Tanto que eles disseram: olha, a gente vai lá, versículo 4, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos. Se não, se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, esses leprosos, para ele, a vida era absolutamente um fenômeno natural. Para eles, morreu, acabou. Não existia mais nada. Mas eles foram colocados aí, né? Mas os personagens que nos interessam mais de perto é o rei, lógico, e o capitão também do rei, como disse o profeta, né? Sobre o qual o rei se apoiava, né? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, nós aprendemos ela nos versículos 27 a 33. Versículos 27 a 33, que diz assim a palavra de Deus: ele lhe disse, ele aqui é o rei, né? Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Aqui ele estava falando porque tanto a eira quanto o lagar estavam o quê? Cheios, vazios. Então ele estava sendo extremamente irônico, cruel com aquelas mulheres, né? E amargo, dado a raiva, a ira que ele tinha de Deus. Ele era um homem incrédulo. E ele disse: da onde é que eu vou acudir vocês, se Deus não acode vocês?
dos depósitos vazios. É de lá que eu vou tirar alguma solução para vocês. Versículo 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela, a mãe, de um dos meninos. Essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. A primeira lição que nós aprendemos aqui sobre o perigo da incredulidade é que a incredulidade gera no coração do homem uma leitura falsa da história, que gera amargura contra Deus. Primeira lição: a incredulidade, ela gera no coração do homem uma leitura falsa da história. Veja bem, que para ele a história era simplesmente as manipulações ou os desígnios de um Deus cruel, de um Deus mau, que estava oprimindo o seu povo, de um Deus opressor, de um Deus que queria ver mesmo essas criaturas pequenas sofrendo. Era uma leitura falsa da história. Aquele povo lá, inclusive o rei, não eram inocentes, e estavam sofrendo. Inocentes, provavelmente aqueles filhos, aquele filho, que só um sobreviveu, mas aquele filho daquelas mães, inocentes sim, daquela tragédia toda chamada fome, chamada seca. Ele sim inocente, mas o rei, os adultos, as pessoas, os mais jovens, inocentes não, estavam todos apóstatas, desviados do caminho do Senhor, eram todos incrédulos. Hoje a gente aprendeu ali, estudando sobre Oséias, que o povo tem o rei que o quê? Que merece, que o rei que é melhor lhe representa, e aquele rei era, digamos assim, a figura, a amostra grátis do seu próprio povo, incrédulo e distante de Deus e irado contra Deus. Então nós vemos aqui essa lição que nós aprendemos, que esses homens, por serem incrédulos, eles estavam amargurados contra Deus e vendo a história de uma forma completamente distorcida. E assim é a nossa vida. Quando a gente é incrédulo, quando a gente não crê, biblicamente falando, em Deus e nas suas promessas, a gente passa por alguma dificuldade na vida, a gente começa a fazer uma leitura de que Deus está me perseguindo, que Deus isso, Deus aquilo, Deus está querendo me massacrar, me judiar por algum motivo. E a gente começa a fazer essa leitura da história, e isso vai gerando essa incredulidade, vai gerando no nosso coração uma amargura. Em última instância, em última análise, os ateus são só pessoas amarguradas, incrédulas. São simplesmente pessoas incrédulas e amarguradas contra Deus. Eles não genuinamente creem que Deus não existe. É impossível. Essa ligação do coração do homem com Deus é algo que fala muito alto na alma do homem, e por mais que ele tente abafar aquilo, e se a gente lê o Salmo de número 14, quando o homem nega a Deus, ele nega simplesmente para dar vazão aos seus instintos carnais. Salmo 14, versículo 1, diz o tolo no seu coração: não há Deus, corrompe-se e praticam toda sorte de iniquidade. Então o homem, quando nega a Deus, é simplesmente para isso. Segunda lição:
Versículo de número 31, diz assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Segunda lição que a gente aprende aqui sobre os perigos da incredulidade é que a incredulidade coloca o homem na ofensiva contra os ministros de Deus. Você vê para onde se voltou a ira do rei. O rei, se ele pudesse, ele matava era Deus. Mas como ele sabia que era impossível, vou matar a pessoa mais próxima de Deus. E a incredulidade faz isso, por gerar essa amargura contra Deus. É lógico que essa amargura contamina também os ministros de Deus. E é por isso que a gente vê essa sociedade tão incrédula que nos rodeia, muitas vezes odiando aqueles ministros que pregam fielmente a verdade, porque o mundo odeia a luz. Se você lê o Evangelho de João e as cartas de João, você vai ver que o homem foge da luz porque as suas obras são más. É como você ter esse lugar aqui, todo escuro e cheio de insetos, cheio de rato, cheio de barata, cheio de, sei lá, de cachorro d'água, essas coisas todas, esse tipo de insetos. Quando você acende a luz, o que é que acontece? Eles rapidamente procuram o escuro, porque aqueles animais são animais das trevas, do escuro. E assim são os homens. Quando você acende a luz na vida de um homem que tem as obras más, esse homem tende a revoltar-se contra aquela luz, a fugir daquela luz, porque aquela luz expõe o que ele tenta esconder, a sua feiura. Então o rei, na verdade, ele tinha raiva era de si, porque ele via no profeta do Senhor uma acusação contra ele, contra a sua incredulidade, contra a sua desobediência a ele, a Deus. E aquilo lhe incomodava, mostrava, expunha a sua luz, as suas trevas. Aquela luz mostrava a sua feiura, a luz presente no profeta do Senhor. Terceira lição que nós aprendemos, versículo de número 2 do capítulo de número 7, diz assim: porém o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Vamos ler o versículo 1, né? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A terceira lição que nós aprendemos é que a incredulidade nos torna meros espectadores das intervenções divinas na história. Eliseu disse: olha, amanhã a coisa vai mudar de figura. O alimento vai ser abundante e o dinheiro vai ser bem pouquinho que vocês vão dar por ele. O alimento vai ser de muita qualidade e muito abundante, mas vocês vão pagar muito pouco. Ia ser uma reviravolta completa, de pessoas acostumadas a pagar R$100 por algumas gramas de fezes de pombas, pagariam o quê? R$10 por muita comida, quilos e quilos de comida. E ele disse: nem que Deus abra janela do céu. Tal era a incredulidade daquele homem, daquele capitão. E Deus considera
tão grave a incredulidade que ele disse: olha, você vai ver seus olhos, mas não vai comer. Mas não vai comer. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3. Versículos 12 e 19. Hebreus 3, 12 e 19. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, jamais haver dentro de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui falando dos que não entraram no descanso, por causa da incredulidade. Lembra daqueles de Apocalipse, capítulo 21? Ficarão de fora, também não entrarão por causa da incredulidade. Então, a incredulidade nos torna meros espectadores das intervenções divinas. A gente fica vendo as coisas acontecerem na vida dos outros, Deus operando na vida dos outros, e a nossa vida, aquela mediocridade, aquela coisa rasteira, aquela coisa religiosa, aquela coisa árida, aquela seca, né? Aquela fome, aquele estio. Nada, por causa da incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar mais milagres em Nazaré por causa de quê? Incredulidade do povo. Às vezes a gente poderia ter uma vida espiritual muito mais próspera. Não estou falando de dinheiro não, tire isso da cabeça de vocês, que achar que prosperidade é só dinheiro. Conheço muita gente próspera financeiramente falando, que é desesperada, que se pudesse colocava fim na vida. Então a vida espiritual poderia ser muito mais próspera, mas não é, porque é incrédulo, porque tem o coração endurecido, afastado de Deus. Eu conheço uma senhora, há muito tempo, ela tem uma vida muito difícil, há muito tempo uma vida difícil, o filho nas drogas, ela mora ali o povo chama de Lagamar, né? Casinhas humilde, super humilde. Na época que eu andava na casa dela, nem geladeira ela tinha, era água do pote mesmo, né? Uma vez eu pedi um copo d'água a ela, quando ela trouxe o copo, ao redor da boca do copo, cheio de lodo do pote, né? Coisa bem simples, mas é uma mulher cheia de fé. Cheia de fé. Crente no Senhor. Mas também conheço gente muito rica, que anda para cima e para baixo em carrões. Conheço, de conhecer a vida mesmo íntima, mas que é infeliz, vive se entupindo de remédio, porque não aguenta a vida, porque não aguenta a alma roendo por dentro, causa da incredulidade. Quarto e último lugar, versículo 17 do capítulo 7. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Lembra do capitão lá, que ouviu as palavras de Eliseu? O rei disse: olha, fica na porta aí, porque eu não expliquei essa parte. Deus operou um milagre no acampamento dos sírios, e os sírios
ouviram um barulho de carro e eles pensavam que Israel tinha alugado algum exército para poder atacá-los, e eles fugiram, deixaram tudo para trás, porque não havia mais tempo de organizar uma defesa, um contra-ataque, e eles fugiram, e o acampamento ficou lá todo vazio, e os leprosos foram lá, encontraram o acampamento vazio e fizeram a festa, e aí depois foram dizer para o povo de Israel, e o povo foi lá. Aí o rei mandou o capitão, esse capitão incrédulo, ficar lá na porta. Deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo, o quê? O atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Quarto e último lugar, a incredulidade faz do homem réu nas intervenções divinas na história. Além de você ficar só chupando o dedo, você ainda vai ser punido por essas intervenções de Deus na história. Você não vai ficar só olhando, você vai ser castigado, você vai se tornar réu por causa da sua incredulidade. Porque incredulidade é um pecado terrível, porque é uma altivez, é uma arrogância que se levanta contra Deus, de querer negar a sua existência. Então, irmãos, como anda a saúde da nossa fé? Como está a saúde da sua fé? Está boa? Está como a fé do rei, que só via uma eira e um lagar vazio? Era a única coisa que o rei via, uma eira e um lagar vazio, e um Deus cruel acima deles. Só isso. Está com a fé daquele capitão, que disse que se Deus abrisse janela dos céus somente. Examine o seu coração. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, desculpe, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a Bíblia nos exorta a nos examinarmos se ainda estamos em Cristo. Essa é a pergunta que eu quero que você leve para casa hoje à noite. Como está a saúde da sua fé? Diante de Deus, quietude da sua alma, você e Deus, examine o seu coração. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de poder e graça. Perdoa-nos, ó Deus, quando a nossa vida começa a se tornar amarga, nosso coração começa a se tornar amargo, distanciado, Senhor, por causa da incredulidade, porque tudo que vemos é uma eira e um lagar vazio, Senhor. Tudo que vemos são impossibilidades, tudo que vemos são obstáculos, tudo que vemos, ó Deus, é a arrogância do nosso coração incrédulo. Nos perdoa, ó Deus, restaura a nossa fé, aumenta-nos a fé, para que sejamos homens de fé, sejamos servos teus que se levantam com autoridade de fé, crendo, Senhor, que o Senhor está em nosso meio, em nosso coração. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora para o ofertório e nós vamos cantar, em concordância com a mensagem, o hino Firmeza na Fé. E enquanto nós entoamos, nós faremos a entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos ficar de pé, irmãos, entoarmos esse último cântico do culto de hoje.
Firmeza na fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, e não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele caminhar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ouve cercar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me e com os salvos cantarão louvor eterno ao A minha fé e o meu amor estão firmados no Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela palavra, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui juntos, glorificando e agradecendo o Teu nome. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas infinitas bênçãos, te agradecemos também, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas retiradas no meio do Teu povo. Que a gente tenha cada vez mais condições e oportunidades, ó Pai, para que a gente possa ofertar, ó Pai, para a Tua obra, para o engrandecimento cada vez mais da Tua obra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nos dá, ó Pai, um retorno para os nossos lares com a Tua santa mão protetora, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana tranquila, ó Pai. Vai de encontro, ó Pai, aos enfermos, ó Pai, da Tua casa, aqueles que não puderam, ó Pai, estar esta noite aqui, ó Pai, por motivo de enfermidade. Te agradecemos por tudo e te peço, Pai, o Teu perdão também pelos meus pecados. É assim que eu te oro. Amém. Amém, Jesus. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.
Meus irmãos, na terça-feira, às 19h30, nós teremos a nossa reunião de oração. Um momento em que nós conversamos com Deus sobre os nossos problemas, nossas dificuldades. Também agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Lembrando sempre de estarmos pedindo pelos enfermos. E o Júnior já está de alta, né? Nossa irmã Lucy já está em casa. Graças a Deus por isso. Que o nome do nosso Deus seja glorificado. A Nena também está bem, né? Ali a bichinha, depois da chikungunya. Está bem melhor, na verdade. Ainda temos outros enfermos com essa chikungunya que dói muito. E na quinta-feira, o estudo bíblico doutrinário, meus irmãos. Hoje nós vimos que o povo padece por não conhecer a Deus. Nós vimos na escola bíblica. E é um momento onde nós aprendemos mais sobre os ensinamentos do nosso Deus. É no culto de doutrina, todas as quintas-feiras, às 19h30. No sábado nós estaremos, na verdade a igreja estará indo para Canavieira dos Pinheiros, fazendo aquele trabalho evangelístico. Sábado, a partir das 17h. E não esqueçamos de dar o nome ao presbítero Daniel até o dia 23. Hoje é quanto? Não, hoje é quanto? Hoje é 23? Até hoje. Entregue ao presbítero Daniel o seu nome. E também no dia não esqueça da colaboração de R$10 para o combustível, que teve um aumento considerável, não foi? De sexta para sábado. Rapaz, o negócio está feio. Sim. Meus irmãos, está conosco hoje o Marvin. Ali está do lado da Ju. Marvin, fica em pé, só para que a igreja o conheça. Ele é lá de São Luís do Maranhão, não é isso, Marvin? Deus o abençoe, meu irmão. Ele está aqui a passeio, vai ainda visitar vários estados do Nordeste. Quem, né? Pode, né? Ao contrário de nós. E no sábado ele estará lá no Encontro Regional da Mocidade, Regional Nordeste, lá em Recife. Estejamos orando por este evento. O Misael vai, que Deus abençoe o Misael, né? E é isso, são esses os avisos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Não esqueçam de comprar o lanche para ajudar na ida ao ER. Deus nos abençoe. Boa semana. Livrem-se da chikungunya, que ela é horrível.